Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos iniciando mais um trimestre de 2024, segundo trimestre. A primeira aula não pude gravar com os irmãos porque estava em uma viagem, pregando a palavra de Deus. Mas hoje estaremos estudando a lição de número 2 e, com a graça de Deus, estaremos estudando todas as lições deste trimestre. Esse trimestre é um trimestre também tão importante como o anterior que nós estudamos. Nós iniciamos o ano estudando sobre eclesiologia, sobre o corpo de Cristo, sobre o estudo da igreja. E agora nós partimos para uma nova visão, que é o estudo da soteriologia, o estudo da doutrina da salvação. Essa lição ela vai ter como intenção mostrar para o homem o percurso, o caminho do homem até chegar nos céus. Então, vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre perseverança, vamos falar sobre disciplina, vamos falar sobre santidade, vamos abordar todos esses estudos durante esse trimestre. E a lição de número 2, ela vai trazer uma temática interessante para nós. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, essa lição ela quer trazer, primeiramente, que nós fazemos uma compreensão destes termos, porta estreita e porta larga, e como que isso se desenvolve, como que Jesus quis transmitir com essa escolha. Então, vamos partir desta premissa. Jesus ele contou duas parábolas acerca do reino de Deus, e ele vai dizer que um homem começou a construir um determinado edifício, e no meio do caminho ele parou essa construção e desistiu. As pessoas que passavam por esse edifício notavam claramente que o edifício ficou incompleto, ficou pela metade. E as pessoas que olhavam diziam: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Uma outra parábola que Jesus conta, que está inserido dentro desse mesmo contexto, dessa mesma parábola, ele fala, também um homem, um exército indo contra outro exército em batalha, ele faz uma análise militar do oponente e verifica se ele tem condições de guerrear contra este oponente. Se ele verificar que ele não tem condições de ir à guerra contra este oponente, ele envia mensageiros buscando a paz, buscando uma oportunidade de não haver guerra, não haver batalha, porque ele já apenas por observar a situação, ele vê que ele não tem condições de ir à guerra contra aquele rei, aquele determinado exército. O que Jesus queria ensinar com isso? É justamente a tomada de decisão que uma pessoa precisa fazer em relação ao reino de Deus. Essa tomada de compromisso com Cristo. Então, a pessoa, quando ela ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, ela ouve que existe um Deus que criou o céu e a terra, que governa todas as coisas, e que exige que o homem ele possa voltar-se para ele, o homem que está distante dele possa se voltar para ele, está debaixo do seu governo, debaixo do seu reino, o homem deve fazer uma análise, o homem tem que fazer uma tomada de decisão. Então, esta porta estreita é justamente isso, esta tomada de decisão, este assumir de um compromisso que a pessoa precisa fazer para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista, quando ele vem pregando o reino de Deus, ele vem justamente pregando esta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus, dependendo da tradução. E é justamente o que? Trazendo um arrependimento. João vai dizer: arrependa-se e produza frutos dignos de um coração arrependido. Então, a porta de entrada, esse caminho estreito,
que essa tomada de decisão vai exigir da pessoa um arrependimento, uma mudança de conduta. Então, Jesus já disse para a pessoa, faça uma análise. Se é isto que você está realmente decidido a fazer. Então, a porta estreita significa isso, simboliza isso. Simboliza uma tomada de decisão, de um assumir de um compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, toda essa lição, irmãos, tanto professores quanto alunos que me ouvem, tem esta intenção. Os irmãos vão ler a revista e vão ter essa compreensão, que a intenção do autor, a intenção dessa lição especificamente, é fazer com que nós compreendamos essa questão da porta estreita e também demonstrar que o homem, ao tomar essa decisão de assumir este compromisso, ele precisa agora caminhar em novidade de vida. Então a porta estreita vai exigir dele que ele deixe muitas bagagens para trás. Ele vai ter que deixar muitas malas que ele estava carregando, vai ter que ficar para trás. Vai ter um novo nascimento, que é o que estudamos na lição passada. Ele nasceu de novo, ele foi regenerado para ser uma nova criatura, para servir a Deus, e agora ele não pode mais voltar, inclinar-se para as obras da carne. Agora ele tem que inclinar-se para o Espírito, para viver uma vida no Espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Então, a lição ela vai abordar este assunto. Espero poder ter contribuído com cada um dos amados irmãos e que Deus continue abençoando poderosamente cada um dos irmãos na sala de aula. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.